E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior e hoje estamos aqui para mais um episódio do quadro Mangás Cancelados. Quadro este que a gente fala de mangás cancelados, né? Mangás que terminaram antes da hora, mangás que por alguma razão não conseguiram ser terminados de forma satisfatória, né? E eu tô aqui com o Igaraki Salve, salve, piazada. e no episódio de hoje a gente vai falar de Boke-san. Boke-san, mangá publicado em 2009 na Shonen Jump, da edição 3 até a edição 22/23 do mesmo ano, feito por Nishi Yoshiyuki, vulgo o mesmo autor de Morryuto Hoji, que já foi recomendado aqui no WJB pelo Igoi, além de ter tido o anime no passado. E, né, então é um mangá que foi lançado depois do Morryuto Hoji, né? É um mangá de uma pessoa que já tinha um sucesso na Jump. Mesmo que o Morryuto Hoji não tenha tido anime na época, ele durou 18 volumes, mais de 100, mais ou menos 150 capítulos. Então, é alguém que, em teoria, é pra tu ter confiança, né? Sim. E, além disso, o autor, ele foi assistente do Obata, do Murata e do Oba. Oba, entre aspas, porque não é o Oba com o nome Oba do Death Note, Bakuman, e sim com o Oba do Totemo Luckman, né? Que aí vai ter a discussão se é realmente o Oba ou não. Aí eu acredito que seja, né? Eu acredito que seja. Além disso, um dos assistentes dele foi o Tatsuya Endo, vulgo criador de Spy Family, né? Então, Caralho. então ele trabalhou com um monte de gente foda. Então esse mangá só pode Sim. ser bom, né? Exato, exato. Será que foi? Tacando a Ixi. sinopse, tacando a sinopse aqui. Hinomiya é um típico estudante quieto que fica na dele, que não quer chamar atenção. Porém, ele esconde o segredo de ter um poder sobrenatural fascinante. Por todo o estresse que isso lhe causa e toda a atenção que isso lhe atraiu, ele optou por manter uma vida tranquila e sossegada, até que a volta do herói se tornou necessária por diversos casos sobrenaturais ocorrendo em sua cidade. Como será a vida de Hinomiya agora? Então, né, uma história de é uma história que, por essa sinopse aqui, tu não relata o porquê que a gente tá fazendo esse podcast, porque ele tá saindo em Sim. outubro, mês do Halloween, né? Tu não consegue, à primeira vista, entender o porquê que ele é de terror, mas a gente vai explicar conforme for rolando o episódio, né? E antes de começar toda a discussão sobre o mangá, eu queria só tacar um contexto histórico de que ele foi lançado na época que saiu Shagechai Barihaken, que é dois cancelados da Jump. Inclusive, Shagechai é do mesmo autor de Bobo Bobo Bobo. Ele lançou junto com o Meister, que é um outro mangá cancelado que a gente já comentou aqui no canal, e Kuroko no Basket. Caralho. Além disso, no meio da publicação dele, Beelzebub entrou na revista. E o seu cancelamento veio junto com o fim da publicação de Neuro, que é um mangá que pode não ser o mais famoso do Matsui, mas mesmo assim teve anime, foi relevante, durou muito, etc. E saiu também de Greyman. No caso de Greyman, saiu da Shonen Jump, né? Porque o de Greyman teve diversos problemas da saúde da autora e transferiram de revista, transferiram a publicação, etc, etc, né? E quando o Boqueção foi cancelado, entrou no lugar a Kabosh, que é um cancelado que a gente já comentou aqui no canal, e Medaka Box. Então, é um mangá que ele entrou numa época ruim, né? Porque meio que Sim. tudo que tava acontecendo na época, teve um monte de cancelado junto, óbvio, mas na mesma época veio um monte de mangá que acabou tendo anime, acabou sendo famoso. Então, né, ele foi É. lançado em 2009, que querendo ou não foi um grande ano pra Jump ainda, né? Porque se for tacar em relação a algumas obras que estavam ocorrendo na época, tava acontecendo, Bakuman tava no começo, ainda rolava Gintama, Cat Dance, Kotikami, Nura, To Love Ru. E mais especificamente, se for falar do Big Three da época, One Piece estava em Impel Down, Bleach estava em Karakura Falsa, e Naruto tava no arco do Pen. Então, Então, cara, mano, é muito difícil você tentar começar um mangá nessas condições, mano. Porque simplesmente não tem espaço, cara. Não tem um espaço assim pra, tipo, o cara ele vai olhar o seu mangá e vai falar: Não, esse aqui é o melhorzinho. Não, porque não tem como, cara. Arco do Pen, Impel Down, tá ligado? E aí depois vai entrar Medaka Box com o Beelzebub no meio, assim, e Kuroko no Basket começando junto. É muito difícil você fazer algo, né, que tenha mais destaque do que essas obras, assim. exato. Agora, indo direto pro mangá. Nossa, esse mangá é muito ruim, né? Pra caralho. Então, agora a gente descobre que ele não conseguiu ser um cara que é pra ser destacado. É o tema dele, né, que
como ele fez Muryuto Hoji, é muito igual, tá ligado? É muito igual. Tem né, esse bagulho de ter magiazinha, né? Do protagonista ele não ser um cara que sabe, mas tem esse mestre, né? Esse cara que é formado, assim. E ele tem essa aparência mais jovial, o Uhum. que o protagonista é, né? O protagonista ele é bem sensível, assim. Um cara que é mais na dele, né? Que é mais tímido, que ele não fala muito, que é uma boa escolha, assim, é uma escolha até que criativa. Só que você compara com, sei lá, o Kuroko de Kuroko no Basket, tipo, ele tem muito mais aura do que esse protagonista, tá ligado? Então nem nesse quesito ele conseguiu se destacar, nem nesse quesito ele conseguiu ser algo que fosse impactante o suficiente, sabe? Então é completamente entendível, assim, esse mangá ser completamente ofuscado, tá ligado? E complementando o ponto do protagonista ser um personagem que fala muito pouco e tu conhece ele a partir mais de em relação a opiniões de que outras pessoas têm dele ou dos pensamentos que ele tem sobre o mundo à volta do que propriamente ele falar. Eu acho que isso corrobora no ponto de ser um mangá de terror. Ele não é terror, terror, porque a gente não vai pensar, nossa, ele é realmente o Junji Ito da Shonen Jump, assim. Mas eu Sim. digo terror porque o Por causa terror da atmosfera, né? é um terror da atmosfera no sentido de que tem um monte de bicho estranho, feio. Como o protagonista, ele não é um padrão de protagonista da Jump, de corajoso, ele não é um tipo de protagonista que fala muito. Então, meio que todos os pensamentos dele acabam sendo o que talvez o leitor poderia se sentir na mesma situação, sabe? Uhum. Tu vendo ele tendo muito medo das situações, tu entende, é por isso que tá, entendo o porquê que esse mangá tá classificado como terror. Óbvio que ainda é um pouco diferente de, por exemplo, um outro mangá de terror que a gente comentou de Cancelado, que é o Kibengakuha Yotsuya Senpai no Kaidan, que é totalmente diferente, que ele acaba sendo uma história de arcos de contos de terror, então meio que tu consegue lembrar de. Tu pode até não lembrar direito da história, mas tu consegue lembrar de quadros emblemáticos de o cara resolvendo tirar uma página dupla para fazer um sorriso macabro ou alguma situação inusitada, como, sei lá, alguém sendo enforcado, alguma coisa assim. Nesse caso, não, né? Sim, é um terror que ele é causado mais pela opressão dos inimigos ao redor do protagonista, do que da influência da opressão que ele causa, assim, ao leitor e ao protagonista. Não, sim, sim. Junto com. Só que tem um ponto que é o. Ele é Battle Shonen, né? Então, Então, não que Battle Shonen não possa ter terror, né? Óbvio, mas eu digo no sentido de que, como ainda mais sendo da Shonen Jump, tu ainda tem um pouco de esperança de que, mesmo que aquela situação seja ruim, ela vai passar, entende? sim, Além de, sim. além de que vai ter todos os elementos de Battle Shonen, que tu vai muitas vezes se importar mais com a luta em si do que propriamente os sentimentos do personagem ou toda a atmosfera mais aterrorizante que ele vai construir. Muitas vezes tu vai ver só uma luta de poderes indo de um lado pro outro, sabe? E por isso que esse negócio de ser um terror, né, meio que falha um pouco, né? Porque como tem esse lado que o protagonista ele pode lutar contra, você não fica tão aterrorizado a ponto de, mano, vai acabar aqui, tá ligado? Mano, vai acontecer alguma coisa insana aqui agora. Ou vai ter uma consequência absurda. Porque não, porque o protagonista, na verdade, ele é tipo ele é do mesmo estilo que aqueles monstros, e ele é até mais forte que alguns deles, né? Porque ele é tipo um deus gato, alguma coisa assim. Então, Exato. Um Nekogami. Nekogami. E então, quando o Magai vai pro espaço no mais, ele vai ficando cada vez mais forte. Então essa ameaça vai inexistindo cada vez mais, assim, vai ficando cada vez mais, assim, pífia, a ponto de que você não sente mais essa opressão dos inimigos e só sente, o protagonista ele vai vencer isso de alguma forma. Não, ele tacando também uma informação que corrobora com o que tu falou, dizendo assim, não, mas o protagonista, ele é o nível mais baixo dos Bokesans. Só que de alguma forma ele sobreviveu pro nível mais alto de todos, assim, aí tu pensa, não, ou o protagonista é cagado, o que não é verdade, não vai ser, dificilmente essa vai ser a justificativa. Ou tu pensa que, ok, ele é só de um nível muito alto, só que ele ainda não despertou o poder, ainda não tem o controle total do poder dele. Então, tu pensa, tá, eu entendo que tem essa ameaça, de que tem toda a ameaça que ele constrói no mundo também, de que vai vir a volta do Akabeko, de que vai destruir o mundo, não sei o que, os Bokesans vão tomar sobre os humanos, etc, etc. Mas tu pensa, tá, o protagonista ele é forte, então ele tem de tudo pra conseguir terminar a história bem, né? Sim, meio que tira esse fator, né, de terror, dessa opressão, assim.
não pega muito mais o leitor a partir do momento que você consegue ver um futuro melhor, né? Em um mangá de terror, geralmente, se a gente for pegar, tipo, Jiu-Jitsu, por exemplo, o final é sempre tudo vai pro caralho, né? Tudo vai, assim, é um terror que, inevitavelmente, as coisas vão piorar. E nesse mangá você consegue ver um futuro bonito, né? Você consegue ver um futuro bom. Então, tipo, não é um terror que o fim vai ser algo ruim. Não é isso, né? Então, Exato. Ah, mas tem um ponto a ser ressaltado, que ele sabendo disso, a história não pode ter um final 100% feliz, nem um meio 100% feliz, né? Que o amigo do protagonista morreu, cara. Tu não sentiu medo, tristeza nesse momento da história? nossa, é muito foda-se. Tipo, Inclusive, ele é um bosta também, esse amigo. O ele é filho um da puta ainda traz completo lixo. um lixo de ser humano. Aí tu pensa assim, Sim, não, mas cara. ele se sacrificou pra essa redenção dele. Ele Mano, tenta tipo, atacar, ele tenta atacar uma imagem de que ele vai acabar sendo um amigo, ele vai ter meio que uma evolução como pessoa. Só que eu entendo ele querer fazer isso. Nesse sentido, você entenderia o peso da morte desse cara. O problema é que foi 5 capítulos depois que ele foi introduzido na história. Então a primeira impressão é de que ele é um merda. E ele morre, não, mas eu me sacrifiquei. Tu pensa assim, não, ele é um bosta ainda assim, sabe? Ele pois não teve é, o tipo, arco, ele não teve o arco de redenção dele no mangá. sim, é muito forçado o jeito que ele se torna amigo do protagonista. Ele literalmente assedia a melhor amiga do protagonista e depois ele só, não, mas eu sou um cara fraco, que eu nunca me dei bem com as pessoas. E aí o protagonista fala, nossa, mano, ele é que nem eu. Eles viram amigos. Então, tipo, tipo, você não aceita isso, você não compra essa história, e ele quer que você acredita que aquela morte, tipo, vai mudar tudo agora, que o protagonista sentiu aquela morte, agora ele vai ser uma pessoa diferente. Sendo que, tipo, pra mim, pro leitor é completamente irrelevante aquela morte. Tipo, a gente nem sentia nada por esse cara, porque o protagonista vai ter essa súbita mudança, né, de coração, se a gente não sentir isso. Exatamente. E indo além desse arco que teve do amigo do protagonista se sacrificando, né? Eu queria mencionar também de que esse mangá, mesmo sendo só 2 volumes, né? Ele mesmo assim parece que tem 15 volumes, no sentido de, cara, acontece tanta coisa nesse mangá, assim. Tu vê o primeiro, toda uma narrativa de detetive, assim, só que vai mudando pro protagonista, que vai mudando pra um monte de situações diferentes. Aí tem uns conflitos que inclusive eu quero só acrescentar um asterisco nisso também. Que esse mangá, além de ter muita coisa, eu acho ele confuso demais no sentido dos termos que ele fica usando na história. Porque eu demorei muito lendo o mangá para entender quem era o norte e quem era o sul nesse mangá do conflito. É muito estranho, tipo, por longa parte do mangá, você não sabe por que que tá tendo tanto ataque, assim, e tem alguns inimigos que, na verdade, eles não são inimigos, eles são amigos, e porque eles são do norte, né, e os inimigos, eles são do sul, mas você não consegue diferenciar nenhum deles, porque você não sabe quem é norte e sul no mangá ainda. E só depois que o protagonista ele acha um cara da biblioteca, assim, que tenta matar ele, né? Que é um foreshadow, porque, mano, na verdade ele era um inimigo, ele era um espião, mano. E o pior ainda, por ter ainda ocorrido a traição, tu fica pensando assim, ué, mas esse cara. Ah, tá, tu entende que. Ele tava no norte, só que ele tava trabalhando pro sul pra trair o norte. Ah, tá, agora que eu tô entendendo de que lado é que lado. Porque ele mesmo tacando uma explicação do tipo de ideologia que cada um tem, o sul quer acabar com os humanos, enquanto o norte acha que dá pra conseguir sobreviver os humanos com os Boquessans, não sei o quê. Mesmo assim, tu lê. Aí vai acontecendo outras coisas na história, aí tu se perde, porque no final das contas o mangá tem esse conflito central, né, da volta do Akabeko, o norte contra o sul, só que vai acontecendo tanta coisa que o protagonista ele vai se envolvendo com esses conflitos, só que mesmo assim ele não acaba sendo, pelo menos até o final da história, antes disso eu me refiro, ele não acaba sendo parte do conflito na parte de ele ser o principal, entende? No sentido Sim, sim. de ele ser uma liderança de um povo. Sim, Porque ele tá tendo todos esses conflitos com ele mesmo, de ser um cara que tá sendo atacado por um monte de gente. Aí tu pensa, tá, é meio que as pessoas contra o protagonista. Só que aí ele resolve expandir e parece que não, tem certas pessoas que estão contra o protagonista e todo o grupo que ele tá fazendo parte no norte. Ah, tá. Ele fica confuso. os acontecimentos eles não se encaixam, eles são só jogados pro leitor
tentar fazer uma linha entre eles, mas não existe essa linha, assim. Tipo, é algo que o autor, ele deve ter pensado que, não, isso faz sentido, mas ele não é expressado diretamente pro leitor isso. Exatamente. E continuando o ponto que eu falei da traição do negócio do norte e do sul, esse ponto quando tem um momento da traição do Abel, de se mostrar que não, ele é do sul, tem outro aspecto que eu quero acabar mencionando nesse mangá, que é o tanto de reviravolta que essa história tem, de uma forma desesperada e exagerada, porque isso não acontece só porque o mangá tá sendo cancelado. Óbvio que isso ajudou no sentido da reta final. Mas se tu levar em conta, por exemplo, a morte do amigo do protagonista, isso per si já é uma reviravolta muito forte, assim, e tá no meio do mangá esse acontecimento. Mas não é só isso também, tu vai ver, tem a traição do Abel. Aí depois o Abel, ele trai a traição que ele fez. Aí depois aparece o irmão do protagonista pra salvar a situação. Aí depois tem a Kabeko ser aquela meninazinha que tá sendo perseguida do começo do mangá, virar depois a amiga do protagonista. Aí fica, caralho, pô, esse mangá acontece, as coisas que estão acontecendo no mangá acabam se tornando uma reviravolta em tudo que acontece. Sim, e você não sente nenhum peso dessas reviravoltas, porque não tem construção e não tem a contemplação, não tem um momento de parar e refletir sobre o que aconteceu. Muitos mangás, principalmente de batalha, quando tem um acontecimento muito grande, geralmente eles gostam de parar um pouco, né, de desacelerar o ritmo, e você vê os personagens lidando com aquilo, e você vê que o mangá não vai ser mais o mesmo por causa dessas reviravoltas. Esse mangá não. Esse mangá é tudo rápido, tudo acontece, não tem um momento de contemplação. O protagonista, morreu o amigo dele, mas agora ele tem que virar o herói. O Abel traiu, mas o protagonista vai lá e acredita no Abel. Mas, não, agora o Abel, ele não traiu mais. E você não tem um momento pra você parar, assim, e apreciar aquele momento. Então, tipo, é uma linha de coisas que não tem nenhum peso, não tem construção, não tem como você digerir aquilo. Tipo, acaba o negócio e você fica, tipo, que aconteceu aqui, tá ligado? Porque é pra eu sentir algo lendo isso, sabe? Exato. E acho que um ponto final nesse mangá acaba sendo o final, no sentido de que ele faz. Óbvio que é um mangá cancelado, né? Então a gente não espera muito que tenha uma boa finalização, né? Óbvio, não foi o que ele estava planejando para a história. Mas eu dou um destaque nesse final de forma negativa, que me faz eu achar interessante recomendar esse mangá para as pessoas, no sentido de ser aquela recomendação ruim, no sentido de tu recomendar alguma coisa por ser um contra-exemplo. Sim. Porque esse final eu acho sensacional, porque ele termina meio que todo o conflito do Akabeko na parte lá que tá o Abel e tá tendo todas aquelas coisas, não sei o quê. Aí tu meio que pensa, tá, o mangá cancelado normal terminaria aí, né? Porque em teoria o conflito acabou, o Akabeko vai só surgir daqui a 100 anos, aí eles podem continuar a vida deles, show. Só que aí ele meio que termina o que seria o conflito central da história, pra iniciar um outro arco pra acabar o mangá. Ou seja, ele terminou o arco principal da história pra criar um arco de 3 capítulos pra finalizar o mangá. Eu acho isso muito foda e nada a ver, porque porque meio que é um epílogo de 3, 4 capítulos de porra nenhuma. Isso é muito impressionante, isso daí. Sim, cara, é muito. Nossa, é muito nada a ver, mano. Cara, é como se fosse uma Dungeon Luck, só que muito mais nerfado. E, tipo, não tem peso esse final, assim. Ele acelerou o fechamento do mangá pra abrir ele de novo pra fechar acelerado mais uma vez. Isso é muito conceito, cara. Isso, cara, esse cara é muito gênio, mano. Como que ele pensou nisso? Como que ele pensou que isso fosse fazer uma boa ideia, mano? Mano, eu acabei o mangá aqui uma vez, eu vou acabar de novo só porque vai ser cancelado. Aquela coisa acredito que essa seja uma das ideias que ele queria ter introduzido na história. Só que em vez dele só não mostrar na história, ele resolveu acelerar tudo pra mostrar a ideia que ele queria fazer no mangá. Aí ficou pior ainda. Impressionante. Enfim, o Igarashi, tem alguma coisa que tu queira mais acrescentar desse mangá? Ou posso. Cara, esse mangá eu achei muito estranho, porque quando eu li ele, não sabia que ele era de 2009, e eu fiquei assim, nossa, mano, realmente esse bagulho da Jump aí de acelerar os mangás tornou tudo muito, muito lixo, né? Mas na verdade não, ele é de 2009, você tem tipo Toriko, essas coisas assim, você tem Medaka Box, que, porra, são coisas que são construídas lentamente, né, pra ter um clímax muito maior depois. Por que esse mangá foi tão chato?
Por que que esse mangá ele quis ser tanta coisa ao mesmo tempo e ele não conseguiu cumprir nenhuma dessas coisas? Qual foi o pensamento do autor, sabe? Ele tava desesperado pra fazer dinheiro, tipo, ele tava desesperado pra cumprir, né? Tipo, uma taxa, assim. Por que aconteceu isso, né? É realmente algo curioso, assim. Uhum. E se tu tivesse em 2010, assim, e anunciasse na Jump, olha, tem um novo mangá desse cara, teria ler? Mano, sinceramente, eu não iria. Eu tô dizendo se tivesse em 2010 no sentido de não tivesse lançado nenhuma outra obra que ele lançou depois, que no caso não é nenhuma muito relevante, que nem Muryuto Hoji foi, mas mesmo assim a gente tá falando de um cara que já teve um sucesso. Aí o Bokesan Uhum. falhou. Eu, por não ter lido o Muryuto Hoji, eu não iria com vontade lendo uma outra história dele. Mas não sei, né? Não sei o que. Eu talvez teria mais vontade se eu visse que o. Aquela situação de alguém ter que me falar que o mangá tá bom pra eu pensar em ler, entendeu? Porque por mim eu não iria atrás desse mangá, Eu se também não não. pra gravar um Cancelados. Só por Sim. isso. Eu não leria, eu não iria buscar por conta própria uma outra obra desse cara. Porque eu não, tipo assim, eu não gostei nada, assim. Eu não gostei das ideias dele, eu não gostei da arte dele, da quadrinização dele. Eu não achei nada muito interessante. Uhum. Enfim, suas despedidas aí, Garak. É isso, obrigado, Junior, por me chamar para esses cancelados. Espero que vocês tenham curtido. E é isso, e falou! E é isso, tá tudo aí na descrição para você conferir as redes sociais minhas e do Igaraki, além das do WJB, Apoia-se, PicPay. Você pode também se tornar um membro no YouTube ou se tornar um sub na Twitch, o que você preferir. E, por favor, se for possível, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, segue no Spotify e dá 5 estrelas também no nosso WJB do Spotify, né? E é isso porque é isso. Falou!